Falar agora sobre a fisioterapia num paciente que tem espondilite anquilosante. A gente precisa saber, de fato, que doença é essa, tá? Então vamos lá. A espondilite anquilosante é uma doença sistêmica, crônica, progressiva, que ocorre em surtos inflamatórios, sendo que o foco dela são as articulações vertebrais, principalmente a principal, a que é 100% acometida, é a sacroiliaca, tá certo? Então ela começa com o processo de anquilose a partir da sacroiliaca e vai pegando as articulações todas relacionadas à coluna vertebral, começando pela lombar, torácica, que são as grandes regiões da coluna vertebral. Então a gente tem agora um comprometimento que ocorre não a nível intraarticular, mas a nível das ênteses, que são os alvos principais das alterações inflamatórias e traumáticas do nosso paciente que tem espondilite anquilosante. E ele vai culminar numa posição corcunda, como você está vendo aqui, com o acunhamento do seu corpo vertebral, para que ele vá se achatando, para que haja essa curvatura. Se essa curvatura for aumentando de uma maneira progressiva, é necessário estabilizar através do uso de coletes. E para isso você está aprendendo muito em órteses e próteses os principais coletes para a coluna cervical ou para a coluna vertebral. Perdão, tá certo? A gente tem que trabalhar sempre com o foco de estabilizar essa curvatura aí. E quem é que é mais acometido? Ela é uma doença que ocorre muito ali naquela fase mais produtiva, entre os 30 e 50 anos, mas pega algo em torno de 0,5% a 1%, isso é extremamente variável na prevalência e na sua incidência em diferentes países. Mas a gente sabe que a preferência dela é na população branca, ou seja, homens brancos são os mais acometidos, tá certo? Sabendo disso, a gente olha agora para as regiões mais acometidas e grifado aí logo de cara, se a gente for para as manifestações articulares, 100% dela está relacionada à articulação sacroiliaca. Mas as outras articulações também são muito acometidas, como a região de pescoço, 30%, 20%, ombro em torno de 30%. As articulações externo-costais são extremamente envolvidas também, gerando um processo de calcificação. E olha que complicação. Eu acabei de perder a minha expansibilidade torácica aí. Além disso, nós temos as mãos com em torno de 5%, então é pouco, mas a articulação do quadril, ela é envolvida em torno de 30% dos casos, tá? Joelho e calcanhar em torno de 20%, 30%. Mas percebe que nós temos um acometimento central que vai diminuindo a sua proporção quando a gente se afasta desse centro. Mas isso daí significa que as outras articulações também serão acometidas, mas não na mesma proporção que a nossa coluna vertebral aqui, da forma como a gente está mostrando, certo? Então, entendido isso daí, vamos olhar agora para as manifestações não musculoesqueléticas, que são aquelas viscerais. Então, a gente tem que ressaltar aqui a uveíte, que é o comprometimento exatamente dessa camada mais superficial do olho, gerando um esbranquiçamento aqui, em torno de 40%. Comprometimento aórtico, comprometimento da válvula, porque ele vai gerar um processo de calcificação aqui. Então, a gente tem que pensar no nosso paciente espondilortopatia também como paciente de complicações cardíacas, que vai ter no futuro muito próximo, tá? Embora esteja se falando aqui em 2%, a gente precisa sim ficar atento. A gente está falando também em restrições e calcificações a nível do pulmão, o processo de calcificação aqui, principalmente das ênteses dele, né, da membrana e dos ligamentos que estão aqui estabilizando essa região com o diafragma. Nós estamos falando da cauda equina e também pode vir um sintoma muito comum, que é a colite ulcerativa, também chamada de doença de Crohn, tá certo? Ocorre em 5% dos casos. Esses acometimentos não são na mesma intensidade e proporção quando a gente observa os músculos esqueléticos. Mas a gente precisa ficar atento e entender que o nosso paciente é amplo e que a gente precisa avaliar essas condições aí também. Vamos lá! Como é que essa doença surge? Ela tem uma causa idiopática, ou seja, a gente não sabe exatamente quais são os fatores que levaram ao surgimento da doença. Mas, de novo, tem o fator hereditário, o fator ambiental e a questão imunológica. Esse tripé vai estar presente em praticamente todas as doenças. O fator hereditário vai estar aqui presente em 2% dos casos, o HLA-B27. Mas, além dele também, vão ter outras características, outros fatores genéticos, que aí precisaria ser investigado a nível muito mais
com o reumatologista para saber a causa ali, mas às vezes, quando já se tem um diagnóstico, não é nem tão necessário se investigar qual a mutação genética. Basta-se, estou adiantando à toa, basta-se saber como lidar com esta complicação, com esse diagnóstico, que uma vez que já tem, agora é saber lidar com ele. Nós temos aqui o fator infeccioso, como algumas bactérias, Klebsiella, Shigella, Salmonella, são importantes também fatores relacionados ao surgimento da, 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 da espondilite anquilosante. E, sabendo disso, nós temos que olhar para o sistema imunológico e saber que ele vai estar sendo ativado para gerar um monte de processos inflamatórios a níveis articulares, principalmente da sacroiliaca. Então, ocorrem duas lesões básicas. Primeiro, a sinovite, a nível interarticular, e as inflamações nas junções, que são os tendões e as ênteses, eles geram um processo de destruição aí. E esse mecanismo vai gerando um processo de fibrose, onde ele destrói a cartilagem, o osso periarticular e compromete o tecido mole, que com o tempo, essa fibrose vai se calcificando e vai passar por esses estágios que nós estamos listando aqui. Primeiro a reação inflamatória, depois o tecido fibrótico e, por fim, a calcificação, que nós chamaremos de anquilose articular. Quando chega nesse estágio aqui, gente, é o último estágio irreversível, tentar amenizar ao máximo aí as complicações que o paciente tem. E o nosso paciente, quando chega, ele provavelmente vai levar algum tempo para se dar o diagnóstico. E o diagnóstico pode se levar até anos, a depender do especialista, se ele não conseguir achar um especialista, e ficar vagando de profissional em profissional. Mas é típico do paciente que está no início dessa doença, a lombosacralgia, aquela dor cansada na região dos quartos que o paciente fala, né? Que não diminui por nada, nem deitado, nem sentado, nem andando, e aquela dor baixa, persistente, que não cede, tá? As remissões são extremamente raras e o caráter da doença ela é sempre progressiva. Agora, é uma doença de progressão lenta. As pessoas podem conviver durante décadas com o diagnóstico de artrite reumatoide, mas, obviamente, convivendo com bastante dor e bastante limitação, certo? E aí a gente sabe que o prognóstico rápido ele é raro, mas pode acontecer, principalmente se houver comprometimento primeiro da coxa femoral, não da sacroiliaca, tá certo? E aí a gente sabe que no nosso paciente que teve uma evolução rápida, a gente vai ter umas limitações, um quadro de limitação funcional muito acelerado, que a gente vai precisar acompanhar e intervir dentro das nossas possibilidades. E aí, na maioria das vezes, quando o paciente chega numa fase bem avançada, a gente já está naquele momento de dizer para ele, ó, precisamos agora fazer adaptações aqui para evitar que haja uma complicação ao ponto de se tornar irreversível. E aí a gente olha para o paciente com esse quadro aqui, que é um quadro de cifose. Quando ele tem uma cifose muito acentuada, com um ângulo de Cobb de 110 graus, que é incompatível com a vida, provavelmente o seu paciente vai precisar fazer uma cirurgia de realinhamento aqui para poder sobreviver. E isso significa que a gente tem agora um paciente bem crítico aqui. E esse paciente crítico, a gente não tem muito o que fazer por ele, não. Apenas adaptá-lo a diminuir o seu quadro de desconforto para que ele consiga ter uma vida menos sofrida. Então, o ideal é que a gente consiga estar ao mais próximo possível do contexto biopsicossocial e intervir padrões comportamentais que o levem a essa postura aqui. E a gente consegue fazer isso, sim, de muitas formas, tá? Mas lembre-se que é um trabalho de longo prazo que a gente vai fazer com o nosso paciente. Ou seja, a gente vai entender o quadro clínico dele para, a partir daí, traçar o nosso subplano. Vamos entender as características clínicas dessa doença? Primeiro, que o paciente ele sempre vai ter uma queixa persistente ali, que não cede. A gente vai chamar isso de dor surda, que é o início incendioso realmente nessa região lombar, a dor dos quartos aí, tá bom? E ele vai passar por um processo de retificação da lordose, que vai se acentuando cada vez mais e aumentando a cifose torácica e a retificação lombar. E isso vai limitar a expansibilidade torácica dele. A gente precisa tratar isso. Como é que a gente vai tratar isso? Provavelmente com colete e muita fisioterapia para evitar esse padrão flexor, que esse padrão flexor se imponha. A marcha desse paciente, a marcha ela é bastante limitada na fase de balanço. Ele praticamente vai perder. Ele não vai ter a fase de descarga de peso, nem a impulsão. O pé dele vai ser bem chapado, bem apoio de médio pé, tá?
As dissociações ele vai perder movimentos de dissociação cervical e as articulações periféricas também estarão bem acometidas nesse caso aí. Então vamos olhar para esse paciente com a seguinte situação. Vamos entender o diagnóstico dele para a partir daí saber como é que a gente vai lidar. E o diagnóstico clínico, ele vai ser dado por um médico, mas caso você queira saber quais são os critérios diagnósticos utilizados, nós temos aqui os critérios da ACR, que é o Colégio Americano de Reumatologia, tá? E aí ele vai trazer aqui 5 itens. O primeiro é dor lombar persistente, por pelo menos 3 meses, que pode ser aliviada com exercício, mas não melhora no repouso. Segundo ponto, limitação lombar nos planos sagital e frontal, você vai fazer esse teste, fazendo o exercício, o teste de ele fletir e estender, ele inclinar para a direita e inclinar para a esquerda, certo? A expansibilidade torácica vai estar reduzida, a gente tem como medir isso com a fitometro, tranquilo, você vai perceber nitidamente no seu paciente. Sacroileite uni ou bilateral pela radiografia, você precisa aprender a observar isso. E a sacroileite do grau 3 ou 4, associada a qualquer um desses sintomas. Então, o que o meu paciente precisa ter, basicamente aqui, é 4 desses sintomas que a gente está vendo. E tudo isso aí, a gente já sabe que se encontrar no meu paciente, ele tem um quadro de espondilite anquilosante, sim. E a gente precisa, de fato, avaliar e entender aí. Certo, galera? Vamos lá? Olhando agora a radiografia, a gente vai ver que na radiografia aqui, os ossos eles começam a sofrer um achatamento. E a gente precisa aprender a observar isso daqui, assim como observar as ênteses que se formam, as fibroses que se formam aqui e as calcificações. Então a gente vai olhar essas características aqui, ó. A quadradura dos corpos vertebrais, sindesmóptos vertebrais, que são a formação de pequenas calcificações dos tecidos moles dessa região, osteite, que é a inflamação óssea, coluna em bambu, que é a calcificação do disco vertebral, que eu ainda não estou começando a ver aqui nessa região. Estão vendo que aqui já tem um sindesmófito, um osteófito também aqui. Discite, que é a inflamação dos discos, e a sacroileite, que essa aqui não é focada nisso, mas nós temos como avaliar o grau da sacroileite através da radiografia. Tá certo, gente? E aí a gente já tem o quadro diagnóstico do nosso paciente. Sabendo que a gente tem um paciente com bastante limitações, precisamos fazer uma avaliação direcionada. E eu vou agora listar para você uma bateria de testes e de escalas que foram validadas para o paciente com com espondilite anquilosante. Nós temos essa aqui, que é o BASDAI, que é um índice de atividade da doença, que ele possui 6 questões, com score de 0 a 10, sendo 0 bom e 10 ruim. Quanto mais alto, pior. O que ele vai perguntar aqui é fadiga, dor na coluna, dor e sintomas articulares, dor devido a acometimento das ênteses, qualidade da rigidez matinal e quantidade de rigidez matinal. Então, no final, o BASDAI ele vai dar um score de 0 a 10 nesses domínios aqui. Super simples, super tranquilo de aplicar e ele está aqui em anexo nessa aula para você, certo? Nós temos o BASF, que é junto da mesma bateria, que já não é mais o índice de atividade da doença. Aqui é um índice funcional, então as duas se complementam. Ele avalia a capacidade funcional e inclui 8 itens relacionados às atividades básicas, né, de vida diária, como lidar com atividades relacionadas ao seu dia a dia mesmo. E ele está relacionado, de fato, com um score de 0 bom e 10 ruim, dentro desses 8 itens. Quanto mais alto, pior. Quanto mais baixo, melhor. Então, temos o BASDAI, que eu acho que isso aqui é o mesmo. Eu voltei. Nós temos o BASRI, RI, que é o índice radiológico agora, tá certo? Como é que a gente vai avaliar? A gente vai precisar da radiografia sacroiliaca e fazer a graduação do acometimento da coluna. A gente vai usar uma escala agora de 0 a 4. 0 está normal, a gente vai olhar para a sacroiliaca e isso a gente vai fazer na prática. Nós temos 1, lesões suspeitas, 2, quadradura vertebral com lesões de esclerose, 3, lesões mais difusas com formação de sindesmófitos e 4, anquilose total. Então, quando a gente olha para a sacroiliaca, a gente vai classificar de 0 a 4, sendo que quanto mais alto, pior. E isso daqui a gente vai levar em consideração exatamente essa avaliação aqui que nós estamos utilizando. Ok? Então, agora a gente já começa a observar esse processo de envolvimento aqui, ó, onde nós podemos ver
que aqui está totalmente liberado, aqui já há um comprometimento no nível 2, no nível 3 já há uma calcificação aqui, no nível 4 já há uma calcificação nele todo. Então você praticamente não consegue ver mais a articulação quando compara com o nível 1, certo? Então isso aqui é importante para a gente seguir como um método de avaliação de evolução da doença. Nós temos mais um, que é o índice global do paciente que tem espondilite anquilosante, e ele mede a funcionalidade global do nosso paciente. São duas questões em EVA, tá? De 0 a 10. 0 bom, 10 ruim. E é sobre a percepção dele sobre a última semana dos seus sintomas, se houve alguma piora, em que nota ele daria, e nos últimos 6 meses, que nota ele daria. Então é uma escala bem subjetiva de percepção da doença, tá? Nós temos o BAS-MI, que é o índice de metrologia, ou seja, capacidade dele de realizar alguns movimentos. Engloba medidas da coluna desse paciente, como a rotação cervical, a distância do occipital com a parede, nós vamos fazer isso na prática, a flexão lombar, o teste de Schober e a distância intermadeolar. Nós vamos medir tudo isso daqui e gerar uma classificação de novo de 0 a 10, sendo 0 bom e 10 péssimo, ruim para o nosso paciente, tá bom? E o índice de qualidade de vida, aí essa aqui eu já dispensaria, porque eu acho que ela se torna muito cansativa no nosso paciente, mas é importante a gente saber, já que está relacionado direto com a espondilite anquilosante. Então engloba 18 questões de sim ou não, e aí o score vai ser, você conta a quantidade de sims, quanto maior o valor, pior para a qualidade de vida do paciente. E aí serve para monitorar, né, a qualidade de vida. Se houver possibilidade de aplicar, se aplica. E nós temos aqui um índice de questionário de avaliação global da saúde no paciente. Mede a função, mede basicamente a qualidade de saúde, como esse paciente se considera saudável em relação a 5 domínios, tá certo? Esses 5 domínios nós vamos ver todos eles na prática. E o último é o índice de acometimento das articulações da coluna. O máximo proposto aqui é o seguinte: nós vamos contar quantas articulações foram acometidas utilizando a radiografia. É um índice muito médico, tá? A gente utiliza pouco isso daqui. Então, as articulações escolhidas para a graduação, a gente vai utilizar a articulação sacroiliaca e vai dar uma pontuação para ela. E a coluna lombar, sendo 1 para erosão, esclerose quadradura, 2 para sindemórfico e 3 para anquilose. A gente vai olhar quantas articulações são acometidas e, a partir daí, vai chegar a um score composto, que pode bater até 72 pontos. E, obviamente, quanto mais alto, pior. Certo, gente? Então é isso aí sobre anquilose, espondilite anquilosante. Espero que vocês tenham entendido e um grande abraço.